me rejeitaram, e isso foi o melhor que fizeram por mim. O peito vazio depois de um não chega como onda fria que consome qualquer vestígio de calor interior, deixando apenas a sensação crua de estar à deriva em mar revolto. O susto vem no instante em que a recusa ecoa em seu corpo antes mesmo de alcançar sua mente, como se a alma percebesse primeiro o buraco aberto pela negativa e só então o pensamento se apressasse em buscar explicação. A ferida visceral anuncia o fim de um ciclo de tentativa e erro emocional, e nesse silêncio cortante surge a percepção de que você não controla as marés alheias, mas pode aprender a manejar o leme da sua própria vida. Não é o mar ser revolto que retira o barco de seu leme, mas a ignorância de como manejá-lo. Ensina Sêneca como quem guarda a bússola diante da tormenta. A rejeição, longe de punir, empurra para assumir a direção interna e reconhecer o poder que brota quando escolhemos não nos deixar levar pela fúria das ondas externas. É nesse momento de recolhimento que emerge a liberdade. Ao aceitarmos que o vento pode soprar contra nós, ganhamos a chance de ajustar as velas e encontrar rotas antes inexploradas. Epicteto nos lembra que não me magoam as atitudes dos outros, mas a interpretação que faço delas, revelando a chave para ressignificar o peso do não. Quando deixamos de carregar o fardo de julgamentos alheios e passamos a reescrever o significado de cada recusa, descobrimos uma liberdade inédita, a liberdade de dar ao não o valor que nos serve, não aquele que nos define. Nesse movimento de reinterpretação, a ferida do peito vazio transforma-se em portal de autoconhecimento, abrindo espaço para que, pela primeira vez, ouçamos o pulsar firme da nossa própria coragem diante da tempestade. A ferida oculta, atrás do não. O peito aperta antes mesmo de o cérebro processar o silêncio. Há um frio que se instala no espaço entre você e o outro, como se cada respiração fosse sugada por um vácuo invisível. A dor de oferecer o melhor de si e sentir-se descartado ecoa no corpo. Os músculos do rosto endurecem, o estômago vacila e o sótão do coração parece bater sem apoio. Essa ferida visceral surge quando o não é apenas palavra, mas lâmina silenciosa que recorda a própria vulnerabilidade. Nesse breu emocional, nasce o impulso de iluminar a escuridão com explicações e provas de valor. Mentalmente você constrói argumentos, refaz conversas e reescreve mensagens nunca enviadas, acreditando que um gesto extra poderia dissolver o desdém alheio. Cada tentativa de preencher o silêncio com justificativas reforça o padrão inconsciente de acreditar que seu valor depende da pressa de quem não respondeu. E nesse ciclo, a ferida só se aprofunda, pois o martelo da recusa bate sempre no mesmo lugar. Por fim, chega um momento em que o esforço para ser visto deixa de fazer sentido. A força necessária para implorar atenção exaure a alma, até que se revela o equívoco de insistir num palco que não ecoa aplauso. A quebra de expectativa acontece na quietude. Compreender que ser recusado não diminui sua essência, mas expõe quem não quis enxergar. É nesse instante de ressignificação que a ferida deixa de ser sentença e se mostra convite para buscar a própria luz sem depender de reflexos alheios. O erro de procurar identidade na aceitação alheia. Quando nossa noção de ser se apoia no reflexo que o outro nos devolve, transformamo-nos em náufragos à deriva, esperando que um olhar alheio nos traga terra firme. Construir o eu, segundo o tratamento recebido, é acreditar que cada gesto define, silêncio nos ama. É como buscar o próprio rosto num lago. Quanto timos torna. Nesse balé de incertezas, esquecemos-nos de que a fonte da autoestima nasce dentro de nós, não em aplausos externos. A sabedoria estoica, por vezes mal interpretada, não nos convida a endurecer o coração, mas a escolher qual voz interna queremos ouvir. Autocontrole não significa petrificar emoções, mas decidir onde repousa nossa atenção. Se depositamos nosso valor no aplauso que vem de fora, cedemos o timão da existência a quem não tem compromisso com o nosso destino. Em vez disso, podemos cultivar no íntimo o reconhecimento de nossa dignidade, aquela que persiste mesmo quando olhos e sorrisos se afastam. Antes de enviar outra mensagem em busca de validação, há um breve instante de paz disponível, sentir o pulso no pulso, o ar entrando e saindo dos pulmões e perceber que esse ritmo interno é suficiente para nos manter de pé. Quando hesitamos por 5 segundos, a urgência dá lugar à lucidez e recordamos que a existência pulsa além das confirmações externas. É nessa pausa que se faz a diferença. Ao recolhermos nossa atenção, reencontramos o centro estável de quem somos
e diminuímos o poder que demos, por anos, às vozes distantes. Assim, libertos da armadilha de buscar identidade na aceitação alheia, tomamos posse do próprio valor. E nesse território recobrado, aprendemos que a força de ser inteiro não depende de aplauso, mas da fidelidade ao próprio compasso, que basta para guiar cada escolha. A ruptura que reaprende a virar em pé, o instante em que o silêncio sucede à última tentativa de reconciliação chega como uma fresta de luz em meio à escuridão emocional. Quando o telefonema não enviado é finalmente silenciado e o dedo se afasta do botão de mensagem, temos a impressão de que o mundo se detém por um segundo, abrindo um espaço onde não há mais urgência de ser aceito. Essa pausa súbita carrega um convite sutil. Olhar para dentro sem estivas de retorno. Nesse momento, a energia exaurida de tentar manter-se no espaço do outro se converte num fôlego novo, o fôlego de quem redescobre o próprio ritmo, livre das correntes invisíveis da aprovação alheia. É nesse terreno silencioso que começa a nascer o terreno fértil do autoconhecimento. Cansados de buscar nos outros a validação que nunca chega a tempo, descobrimos que a atenção plena a nós mesmos revela aspectos que antes estavam escondidos sob o peso da necessidade de ser amado. A clareza emerge quando entendemos que a maior energia gasta em tentativas vazias pode ser redirecionada para cuidar de nossas próprias raízes. O cansaço de tentar ser amado por quem não quis amar devolve força para nutrir a chama interior, despertando a consciência de que não precisamos de reflorestamento externo quando podemos cultivar nosso próprio jardim. Em meio a essa virada interna, ganha forma um novo ritual de presença estoica, dedicar 3 minutos a cada manhã para observar a chama de uma vela, contemplando seu movimento suave e constante. Esse gesto, tão simples quanto profundo, simboliza que nossa luz interna não depende de combustível externo. Enquanto observamos a dança do fogo, nosso cérebro ativa redes de calma e foco, aliviando o estresse e ancorando a mente no presente. A vela, consumindo-se sem perder a própria forma, espelha a dinâmica da perda e do renascimento. Assim como a cera funde-se para manter a chama acesa, nossa vulnerabilidade pode transformar-se em força quando acolhida com gentileza. E nessa prática singela, percebemos que a virada interna não precisa ser grandiosa. Basta um suspiro consciente, acompanhado do brilho suave da chama, para reafirmar que o valor de existir pulsa dentro de nós, firme, silencioso e inabalável, mesmo diante das maiores tempestades do coração. A reconstrução do próprio valor. No silêncio que sucede à tempestade emocional, ergue-se o ritual de assentar limite, rejeitar convites que ferem, fechar portas sem culpa e acolher o eco suave da própria integridade. Cada recusa consciente deixa de ser ato de rejeição a quem nos magoou e torna-se afirmação de quem somos no íntimo, respeito pelas linhas tênues que definem nosso perímetro de paz. É nessa forja interna que o calor da rejeição tempera o aço do caráter, tornando-nos resilientes sem endurecer o coração, fortes sem perder a ternura. Assim como o ferreiro molda o metal em brasa, cada experiência de recusa modela o nosso valor, removendo impureza e revelando a liga essencial da alma. A metáfora da forja nos lembra que, no calor intenso das críticas e dos desdéns, não derretemos, mas nos refinamos e, uma vez temperado, o aço mantém sua flexibilidade e resistência, pronto para cumprir sua função sem ceder às pressões externas. Nesse momento de reconstrução, ecoa uma pergunta poderosa: o que posso construir agora que não cabe mais sob a sombra alheia? Essa indagação desloca o foco do vazio deixado pelo outro para o vasto campo de possibilidades que desponta dentro de nós. Cada novo projeto, cada desejo antes adormecido, encontra solo fértil nesse terreno livre da necessidade de aprovação externa. E ao erguer estruturas, sejam elas sonhos, hábitos ou relacionamentos, pautadas pela própria integridade, descobrimos que o valor reerguido é mais sólido, pois brota da autenticidade não negociada. A reconstrução do próprio valor, portanto, não é retorno ao ponto anterior, mas avanço para um território inexplorado. É a promessa de que, mesmo abandonados por quem não quis reconhecer nossa luz, podemos edificar castelos internos onde a base é feita de convicções profundas e, nesses muros erigidos pela firmeza do autocuidado e pela compaixão com nossas feridas, a dignidade permanece inabalável, pronta para abrigar a chama interna que nunca se apagou. A descoberta de um caminho autônomo. Há um momento em que caminhar em silêncio deixa de ser gesto de solidão e se torna celebração do próprio passo. Cada pisada sobre o chão, seja asfalto, terra ou tapete, ganha peso de afirmação, lembrando que não há trilha mais genuína do que aquela traçada
pelos seus próprios pés. Nesse caminhar sem convite, sem olhar de aprovação, o corpo reencontra seu ritmo natural e a mente se desprende do eco das expectativas alheias. É nessa cadência autônoma que o mundo externo deixa de ditar a direção e o caminho se revela de dentro para fora. A ausência de convites que antes pareciam indispensáveis se transforma em liberdade para criar projetos nascidos do desejo íntimo. Quando o tempo gasto em esperar por resposta se converte em espaço para sonhar, descobrimos horizontes antes encobertos por promessas vazias. Projetos pequenos, aprender um idioma, pintar uma tela, escrever um parágrafo, emergem como sementes de propósito, germinando em solo autônomo, longe das sombras que o outro projetar. A cada plano traçado, ganhamos alicerces próprios e o passo se fortalece. No silêncio da noite, ao fechar o ciclo do dia, surge o convite suave de anotar 3 desejos que antes se acreditava não poder ter. Talvez fosse falta de coragem ou medo de rejeição, mas reconhecê-los em palavras já é gesto de empoderamento. Um desejo por viagem solitária, um anseio por escrever um diário, a vontade de retomar um antigo hobby, cada um guarda o mapa de um caminho autônomo, pronto para ser trilhado sem permissão externa. Assim, a descoberta do próprio chão traz a certeza de que a autonomia não é apenas liberdade de escolha, mas compromisso com o próprio ser. Quando aceitamos que, mesmo sem plateia, nossa jornada tem valor, cada passo ecoa não no vazio, mas no solo firme de um propósito genuíno. A rejeição, que parecia martelar nossa autoestima, revelou-se a força que nos impulsiona para dentro, ensinando onde fincar os pés com firmeza, mesmo quando o mundo silencia. O frio da negativa se tornou calor de autoconhecimento. Cada vez que o outro virou o rosto, descobrimos um pedaço de coragem que antes estava escondido sob o medo de não ser aceito. Aquele vazio no peito causado pelo não agora ecoa como lembrete de nossa capacidade de transformar dor em movimento rumo ao próprio valor, livre de aplausos externos. Sêneca diria que o inverno que cai sobre a árvore não a mata, mas faz renascer mais forte na primavera. E a partir da recusa, germinou em nós a semente da maturidade interna. Marco Aurélio reforça que o que é insuportável em si encontra alívio quando o encaramos. Assim, ao olhar de frente para a ferida do desprezo, aprendemos a construir nossa fortaleza íntima. Hoje, após todas as portas fechadas, permanecemos de pé, não porque ignoramos o silêncio alheio, mas porque ouvimos, com atenção, o pulsar confiante do nosso próprio coração.